Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui no dia 20 de maio, nesta quinta-feira, e hoje nosso culto no lar é especial. Nós teremos o EPAJA, o Encontro de Apoio à Paz de Juniores e Adolescentes. Então, você deve entrar em contato, convidar as pessoas para que elas possam participar desse momento e serem edificadas também com uma palestra, com um tema muito importante para esse tempo: como lidar com ansiedade na infância e na adolescência. Daqui a pouco eu apresento a nossa preletora, e essa é uma noite também especial, querido, porque nós vamos ter um tempo de intercessão, mas não será aqui nesse tempo do culto, será depois na sala de bate-papo. E aí nós podemos ter alguma interação e a irmã Vanessa vai nos conduzir naquele momento de intercessão. Mas nós queremos começar esse tempo agradecendo a Deus pelas bênçãos. Queremos agradecer por aquilo que Deus tem feito, por mais um ano de vida que Ele tem concedido a alguns irmãos. No dia 14 foi a Elisângela que celebrou mais um ano de vida. Elisângela, esposa do Ricardo. Que Deus abençoe você, querida. Também irmã Isabel Crescêncio fez nesse mesmo dia aniversário. Que Deus continue abençoando vocês, sua família, o ministério de vocês. No dia 16, irmã Maria de Assis, que tem vivido um tempo tão desafiador, mas nós temos certeza que Deus tem consolado o seu coração, fortalecido a irmã, e é tempo também de agradecer pela vida, pela misericórdia, pela graça de Deus sobre sua vida e de sua família. No dia 16, irmã Luciana Anacleto celebrou mais um ano de vida, certamente com muita celebração, com muita gratidão. Irmã Luciana tem sido uma bênção na nossa vida, líder da MCM, e tem cooperado tanto com a obra na nossa igreja. É uma irmã que chega trazendo alegria. Então, querida, com muita alegria que nós desejamos um feliz aniversário para você também. Dia 19, irmã Luciane Franco Cardoso, Luciane também, que no último ano enfrentou aí a perda da sua mãe, querida irmã Maria Tomás. Que Deus abençoe você, querida, que Deus cuide de você, que você continue buscando servir ao Senhor com todo o seu coração. No dia de hoje celebra o Davi Santiago. Então, Davi, um grande abraço. Talvez você não esteja assistindo ao nosso culto porque está celebrando, mas um grande abraço para você. Que Deus conduza você nos caminhos dele e que você nunca se desvie da palavra do Senhor. No dia 14 também foi a celebração de bodas da irmã Martinha, do diácono Prudêncio. Queridos, que Deus abençoe vocês. Nós louvamos a Deus pela vida do diácono Prudêncio cuidando da sua esposa, e nós agradecemos pelo cuidado de Deus com a saúde dos irmãos. Que Deus os abençoe, que Deus traga alegria aos seus corações por mais um ano de feliz matrimônio. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, nesta hora nós suplicamos, Senhor Deus, a tua bênção pela vida de tantos que têm sofrido, de tantos que têm passado lutas, Senhor. Nesta hora colocamos a vida de cada um em tuas mãos. Ainda que tenhamos daqui a pouco outro momento de intercessão, eu quero lhe pedir a cura, a restauração de cada família. Quero lhe pedir, Senhor, consolo, conforto para aqueles que sofrem diante das perdas, Senhor Deus, das perdas dos seus entes queridos. Tem compaixão de cada um, traz paz ao coração de cada um. Que tempo difícil e desafiador, por isso a gente pede que o Senhor nos fortaleça, nos encha de esperança, aumente a nossa fé, nos dê condição de enfrentarmos esse tempo, Senhor Deus, em paz contigo, em paz com os nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a percebermos quais são as coisas principais e aquilo que o Senhor quer de nós, Senhor Deus. Ajude-nos a sermos instrumentos de bênção na vida do outro. Ajuda-nos, Senhor, para que nossa igreja continue em paz, ajudando um ao outro e vivendo a tua vontade. Senhor, nós não temos todas as respostas e a gente não sabe, Senhor, todos os caminhos que devemos seguir, mas nós pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos oriente para que a gente faça
o melhor, Senhor Deus, o que te honra mais, o que te agrada mais. Nós também te agradecemos pela vida dos nossos queridos e queridas que celebram mais um ano, Senhor, de vida, esses que mencionamos, a Elisângela, Senhor Deus, a irmã Luciana, Senhor Deus, que o Senhor cuide dela, da Isabel, da Luciane, Senhor, também abençoe, Senhor Deus, o casamento da Martinha, do diácono Prudêncio, continue cuidando dele, Senhor Deus, abençoando a sua saúde, Senhor, abençoe a vida da Maria de Assis, continue consolando o seu coração, abençoando sua vida e sua família, Senhor Deus, cuida da família, da saúde, do ministério, de cada um desses, Senhor Deus. Se porventura alguém colocou também um pedido no chat, Senhor Deus, que o Senhor possa atender conforme o teu querer e a tua vontade, Senhor Deus. Abençoa-nos nesse tempo, usa a tua serva que vai ministrar o nosso coração, psicóloga Jaqueline da Hora, que o Senhor possa usá-la para nos abençoar, nos trazer entendimento, para que a gente também possa viver e ajudar os nossos familiares a viverem a tua vontade. Assim nós suplicamos a tua bênção, nós agradecemos as tuas dádivas, Senhor Deus, e nós pedimos, Senhor, o teu favor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor juntos nesse momento. Que nós a cada dia tenhamos um desejo no nosso coração, conhecer Jesus. E a Bíblia diz que nós precisamos conhecer Jesus e a cada dia aprender um pouco mais dele. Ter uma caminhada na nossa vida diária. Que a cada dia nós possamos encontrar Jesus nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, na nossa mente, no nosso coração. Então nós vamos declarar através dessa música o desejo que nós temos de conhecer o nosso Salvador.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como falamos anteriormente, quem vai trazer a palavra hoje à noite é a psicóloga Jaqueline da Hora. Ela também é missionária da Junta de Missões Nacionais, é esposa do pastor Renê. Que Deus abençoe você, querida, sua família, continue cuidando de você. Nós oramos recentemente por ela, também pela sua perda, pelo seu luto. Que Deus continue consolando o seu coração, querida. Muito obrigado por atender o nosso convite. O tema que vai ser tratado é como lidar com a ansiedade na infância e na adolescência. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Mas eu não sou pai nem de criança, nem de adolescente. Mas você, querido, pode ser usado por Deus para, com a compreensão, com o entendimento que você terá essa noite, você até lidar melhor, aprender a lidar melhor com essa situação na vida de outros, até mesmo na sua própria vida, caso em algum momento você seja desafiado nesta área. Nós desejamos que você então anote suas dúvidas, porque depois do tempo de culto nós teremos um bate-papo e você vai poder tirar suas dúvidas com a própria palestrante, com a Jaqueline da Hora. Então, nós queremos nesse tempo ouvir o que Deus tem para nós de ensino, de orientação, de instrução. Querida Jaqueline, seja bem-vinda, que Deus use sua vida para ministrar aquilo que nós precisamos ouvir. Olá, tudo bem? Eu sou Jaqueline. É um privilégio poder vir novamente a essa igreja, poder conversar um pouco com vocês. Agora de um jeito um pouco mais informal, não tanto no momento de culto, mas um bate-papo com pais, com líderes, com gente que se preocupa com as crianças e os adolescentes. Meu objetivo aqui hoje é que nós possamos conversar um pouco sobre as questões de ansiedade na infância e na adolescência. O quanto esse problema pode afetar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos filhos, e o que nós adultos podemos fazer para ajudar. É certo que não vai ser possível nesse vídeo a gente esgotar todo o assunto, mas eu espero que ele seja o disparador de uma conversa, que a partir desse vídeo a gente possa bater um papo daqui a pouquinho ao vivo aí nas mídias da igreja. Você recebeu também, se não recebeu, vai receber o PowerPoint com as informações e com algumas dicas, aquilo que eu estou trabalhando aqui com vocês hoje. Mas eu espero que a gente possa começar essa conversa pensando o quanto esse momento que nós estamos vivendo está agravando os índices de ansiedade e de depressão de crianças. E eu digo agravando porque esse não é um problema que surgiu com a pandemia, mas ele está se intensificando com as dificuldades que nós estamos enfrentando nesse cenário social que todas essas mudanças estão proporcionando para mim, para você, para sua família. E como a igreja, como a escola, como a família, as instituições que cercam as crianças podem ajudá-las nesse processo. Então vamos ver se a gente consegue começar a bater um papo sobre isso. Se você tiver dúvidas, se você tiver perguntas, a gente pode conversar sobre isso daqui a pouquinho ao vivo. Alguns de vocês têm conhecimento, eu sou missionária de missões nacionais, trabalho com discipulado de crianças, então talvez eu seja um pouco mais conhecida por conta desse trabalho, das literaturas que são publicadas em missões nacionais, que eu ajudo e contribuo com um pouco do conhecimento bíblico e também de formação cristã. Mas além do meu trabalho com missões nacionais, além da minha formação de educação cristã, eu também sou psicóloga, e eu gosto muito de trabalhar com crianças e também com o processo de orientação de pais. Atualmente, eu estou desenvolvendo uma pesquisa de mestrado exatamente sobre esse tema, sobre o quanto a ansiedade, a depressão, os problemas de comportamento e as habilidades sociais de crianças e adolescentes estão relacionadas. E nesse processo de pesquisa e de trabalho mesmo, de estudo, de grande dedicação de estudo, eu tenho buscado alguns meios, algumas sugestões de intervenções que possam ajudar as nossas crianças e os nossos adolescentes. E uma das coisas principais é a gente saber informação. Se nós não tivermos informações, fica difícil a gente poder ajudar. Então, essa nossa conversa aqui é para a gente poder servir a Igreja de Jesus, servir os pais com aquilo que Deus tem nos permitido,
que é conhecimento, com informação, e que se você perceber que alguma coisa não está muito legal na sua casa, com a sua criança, com o seu adolescente, você perceber qual é a hora de você mesmo intervir e qual é a hora de buscar uma ajuda um pouco mais especializada. A gente precisa pensar que a saúde mental deve ser compreendida não apenas como a ausência de alguma doença. Isso quem define pra gente é a Organização Mundial da Saúde. Você vai ter isso aí direitinho no PowerPoint. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela mostra pra gente que saúde mental não pode ser definida apenas como ausência de doença. Às vezes a gente tem a ideia que se eu não tô doente, eu tô com saúde. E não é bem isso. Mesmo se eu não tenho uma doença que esteja me enfraquecendo ou me debilitando, necessariamente eu não tenho saúde. Para ser considerado saúde e saúde mental, eu preciso ter um estado de bem-estar em que eu possa desenvolver as minhas habilidades, enfrentar as pressões da vida cotidiana e realizar atividades para a melhoria da minha comunidade. Olha como é que o conceito de saúde mental é amplo. E aí, quando a gente pensa nesse processo de pandemia que está todo mundo aí sem poder desenvolver suas habilidades, com muitas dificuldades de enfrentar as pressões desse cotidiano que se impôs para todos nós, fica a pergunta: será que eu continuo funcionando? Será que a minha criança, meu adolescente, continua funcionando? O quanto essas pressões do cotidiano, o quanto essas dificuldades ou essas impossibilidades de desenvolver as habilidades têm sido fatores de adoecimento das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Dentre os vários problemas de saúde mental que nós temos, e são vastos na infância e na adolescência, nós podemos falar um pouco da ansiedade. A gente poderia falar de outros, como as questões de depressão na infância e na adolescência, os transtornos dos déficits de atenção e de hiperatividade, as questões daí dos transtornos opositores. Tem uma série de transtornos e de adoecimentos mentais que a gente pode falar porque muitos deles se instalam na infância. Mas hoje nós vamos nos concentrar especificamente sobre as questões de ansiedade na infância e também na adolescência, porque boas partes desses sintomas começam na infância e se a gente não perceber, se a gente não estiver atento a esses sinais e não cuidar deles, é bem possível que eles comecem a se ampliar na adolescência e se instale na vida adulta, trazendo um prejuízo na vida como um todo. Muitos dos adultos hoje que têm problemas com ansiedade generalizada, fobias específicas, a gente vai ver um pouco as diferenças das ansiedades, muitos desses adultos tiveram os primeiros sintomas lá na infância. O problema é que não foram reconhecidos, esses sintomas não foram reconhecidos e não foram tratados. O Clark e o Beck, que são dois pesquisadores que há anos se debruçam em estudar sobre a ansiedade, eles definem a ansiedade como uma resposta cognitiva, afetiva, fisiológica e comportamental. Olha aí, são 4 fatores que vão nos mostrar um estado de ansiedade ou um momento de ansiedade que pode caracterizar uma ansiedade pontual, que é uma emoção, ou um transtorno de ansiedade, que é algo muito mais exacerbado. E isso pode gerar uma antecipação de sofrimento aos eventos que são considerados por esse indivíduo como aversivos, imprevisíveis e incontroláveis. A literatura científica traz 2 outros termos que estão muito associados com a ansiedade. E esses 2 termos são angústia e medo. É muito comum a gente ouvir, por exemplo, os adolescentes dizendo: eu estou me sentindo angustiado. E é muito comum as crianças dizerem: eu estou com medo. E às vezes o medo das crianças, ele é um medo irreal, de coisas que não aconteceram, que não existem. Mas que para ela é tão real, é tão diante dela, que ela entra num estado de pavor. Então isso também pode ser caracterizado como um tipo de ansiedade. O medo, ele está mais relacionado a situações específicas. E a angústia, ela pode ser uma antecipação de circunstâncias que podem ser prejudiciais. Por isso que a angústia, ela é uma palavra mais falada pelos adolescentes, pelos jovens, pelos adultos, e o medo é uma palavra mais usada pela criança. Mas esses 2 termos, eles podem estar associados à ansiedade. Veja que eu estou falando podem estar, não estou dizendo que está, porque precisa ver quando a criança ou adolescente fala de angústia, que angústia é esse,
Que angústia é essa? Que medo é esse que eles estão verbalizando, seja criança ou adolescente? A psicologia, ela vai explicar o nosso funcionamento de 3 maneiras. Ela vai falar sobre os nossos pensamentos, que tem a ver com as nossas cognições, tem a ver com os nossos sentimentos, que são os nossos afetos, e tem a ver com os nossos comportamentos, que é aquilo que a gente vê. Eu trabalho com uma linha mais de terapia cognitivo-comportamental, por isso eu estou trabalhando com esses 3 fatores: pensamentos, sentimentos e comportamentos. Não trabalho, por exemplo, com a psicanálise, que explicaria alguns dos adoecimentos das crianças como questões do inconsciente. Eu não trabalho com esse viés. O meu entendimento do funcionamento do ser humano, ele tem a ver com os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos. As coisas estão relacionadas. A criança, ela vai ter dificuldade de falar o que ela está sentindo. Quanto menor a criança, mais difícil dela elaborar os seus sentimentos. Ela até pode dizer que eu estou com medo, mas muitas vezes ela vai demonstrar através do comportamento que alguma coisa não está bem com ela. Então, por exemplo, uma criança, quando ela sente raiva, ela não para e diz: eu estou com muita raiva. Ela simplesmente vai lá e bate no colega, ou ela empurra, ou ela morde. E quanto menor é a criança, mais concreta é a forma dela mostrar a sua emoção. Conforme essa criança vai crescendo, conforme ela vai entrando na adolescência, ela vai conseguindo identificar que emoção é aquela que está levando ela a ter comportamentos agressivos, como, por exemplo, bater, morder, xingar, gritar, xingar palavrão. Então, esses comportamentos manifestos, muitas vezes, eles têm a ver com a raiva. Então, o comportamento é algo mais visível nas crianças. E talvez seja ele que vai nos chamar a atenção quando alguma coisa não está muito certa. E por isso é preciso prestar muita atenção no comportamento da criança. O adolescente, por outra vez, ele já vai demonstrar muito através dos seus sentimentos, através dos seus pensamentos, que ele fala, que ele verbaliza. Mas essas 3 coisas, elas estão interrelacionadas: pensamentos, sentimentos e comportamentos. E nós vamos precisar prestar atenção nessas 3 coisas para que a gente possa identificar se aquilo que o adolescente, aquilo que a criança está vivenciando, são sinais e sintomas de ansiedade ou não, ou são apenas eventos pontuais, são circunstâncias específicas. Os sinais de ansiedade podem então ser observados através do funcionamento de cada criança e como ela se relaciona com as mais diferentes situações do dia a dia. A ansiedade, no nível que caracteriza adoecimento, ela vai ter como configuração habitual sentimentos intensos e persistentes, bem diferente dos medos comuns que podem, às vezes, ser acentuados na infância e começo da adolescência. Então, o que caracteriza se uma criança está com ansiedade ou não? É o grau e a frequência que esse medo, que essa angústia, que esse pavor a criança está demonstrando. Então, por exemplo, vamos pensar numa criança que tenha fobia, um tipo de ansiedade. Se ela tem um medo de aranha, por exemplo, a gente pode caracterizar isso apenas como um medo circunstancial. Ela tem medo de aranha. Mas se esse medo da criança é um medo que ela demonstra todos os dias, num alto grau de frequência, ela não pode entrar no ambiente, porque quando ela entra no ambiente, ela já começa a imaginar que ali tem uma aranha e que essa aranha está trazendo, pode trazer perigos para ela. E essa criança começa a ter sintomas físicos de tremer, de paralisar, de ficar gelada, de querer sair daquele lugar, que é um processo de evitação. Se ela começa a ter isso de uma forma muito intensa, deixa de ser um medo pontual de uma aranha e passa a ser um tipo de ansiedade que é caracterizado fobia, quando é um medo específico de alguma coisa. No adolescente é a mesma circunstância. Então vamos pensar num adolescente, por exemplo, que tenha questões, que tenha ansiedade social, que é um outro tipo de ansiedade que é muito comum na adolescência. Por exemplo, se ele tem medo de falar na frente da turma, se ele precisa apresentar um trabalho na frente da turma, e ele começa a ficar preocupado com aquilo, começa a ficar angustiado, porque está chegando o dia de apresentar o trabalho da turma, e ele não sabe bem como é que vai lidar o trabalho, isso é uma questão circunstancial. Essa é uma questão circunstancial. Ele está com medo de apresentar um trabalho, de falar em público, de fracassar. Muitos de nós temos isso.
O que vai caracterizar se isso é uma ansiedade social é que ele vai começar a ter medos e vai começar a evitar situações onde ele possa ter contatos sociais. Então, ele vai evitar fazer amizades, ele vai evitar ir a festas, ele vai evitar falar em público. Quando ele estiver em lugar que tenha muita gente, ele começa a ficar aflito, quer sair dali, quer evitar situações onde pessoas estejam por perto e onde ele seja percebido. Se isso começa a acontecer num grau muito intenso, ou seja, ele não suporta esses ambientes onde tenha pessoas, onde ele esteja em evidência. Ou se tem uma frequência, ou seja, é constante, então a gente já vai precisar começar a prestar atenção que esse medo de falar em público talvez não seja um medo pontual, não seja uma questão circunstancial, mas se o grau e a frequência é muito intenso, isso pode caracterizar um tipo de ansiedade que é a ansiedade social. O transtorno de ansiedade em crianças e adolescentes pode provocar aflição extrema, que necessariamente não advém de um perigo real, e nem sempre os sinais podem ser acalmados por ações tranquilizadoras. Frequentemente não são dominados por atos da vontade própria. Então, quando uma criança ou um adolescente tem problemas de ansiedade, ele não escolhe ter ansiedade, ele não está ansioso ou está ansiosa porque ele quer. É porque é uma situação do organismo, uma sensação que provém dos adoecimentos dele. Então, ele não está ansioso porque quer. Essa coisa da gente querer dizer, fica calmo, se acalme, para com isso, que bobagem. Isso não ajuda a criança e o adolescente, pelo contrário, até agrava, porque a gente está invalidando aquela situação que a criança e o adolescente está vivendo, que necessariamente não é uma escolha, mas é um estado que deixa em sofrimento. Então, nós precisamos estar atentos a isso para que as nossas ações possam muito mais ajudar do que atrapalhar as nossas crianças e os nossos adolescentes. Esses sinais que a ansiedade dá e ela mostra, costuma persistir por um longo tempo. Então, novamente, não é aquela coisa circunstancial, não é por aquele momento específico, por aquela situação específica, mas é uma coisa que acontece constantemente, que a criança desenvolve constantemente e vai interferir no desenvolvimento saudável, fazendo necessário identificar os diferentes tipos de ansiedade que vão surgindo na infância, podendo se agravar na adolescência e persistindo na vida adulta. Então, mais uma vez, a gente precisa estar atento ao grau e à frequência que esses medos, essas preocupações, essas angústias estão presentes na vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Exemplo, tem uma pessoa que eu conheço, uma adolescente, e eu posso falar isso aqui porque ela não está sendo atendida por mim agora, então eu posso falar isso. Se ela estivesse sendo atendida, eu não poderia dizer, mas evidentemente eu não vou identificar a pessoa, porque é uma questão ética, mas existe uma pessoa que eu cuidei há algum tempo, é uma adolescente que está aí na faixa de uns 13 para 14 anos, e foi procurada pela mãe porque ela não conseguia ficar sozinha nos ambientes. E aí eu comecei a pesquisar e a procurar saber o que esse não ficar sozinha significava. E aí eu conversando com essa menina, conversando com essa família, conversando com esse núcleo familiar, conseguimos identificar que o problema dela não é que ela não queria ficar sozinha, é que ela entrava num medo profundo, intenso, com a possibilidade da casa dela ser invadida, ou ela ser assaltada, ou acontecer alguma coisa ruim com a família dela. Só que essa preocupação não era uma coisa que vez por outra passava pela cabeça, alguma coisa ruim pode acontecer comigo ou com a minha família. Não, era uma preocupação que acontecia todos os dias, e várias vezes por dia e num grau muito grande. Ao ponto de, por exemplo, um dia quando a mãe atrasou, a mãe ia buscá-la na escola e a mãe atrasou, ela entrou numa crise de choro e ela começou a ter taquicardia e uma sensação de desmaio, e o pessoal da escola foi socorrer, não sabia direito o que estava acontecendo, isso já faz um tempo, ainda havia escola presencial. E aí quando foram identificar o que estava acontecendo, ela estava com a sensação de que a mãe tinha sofrido um acidente
ou que alguém tinha assaltado a mãe e que por isso a mãe tinha se atrasado. E aí aquele caos todo que aconteceu ali com a direção da escola e com as pessoas que estavam com a menina, tentaram acalmá-la, deram água para ela, foram ajudando ela a se acalmar, a conseguir falar o que estava acontecendo, até que ela conseguiu dizer que pensamentos eram esses que estavam na cabeça dela. Que na cabeça dela, a imagem mental que ela tinha é que a mãe tinha sofrido um acidente ou tinha sido sequestrada e que por isso estava atrasada e ela iria ficar ali sozinha, ninguém iria buscá-la. Quando a diretora, né, e os coordenadores ouviram isso, não invalidaram, nem acharam que isso era bobagem da menina. Viram o grau de sofrimento, imediatamente tentaram ligar para a mãe, ligaram para outras pessoas de números conhecidos, até que conseguiram descobrir que a mãe tinha saído mais tarde do trabalho, tinha pego um engarrafamento muito grande, não tinha conseguido chegar na escola, e que por conta do celular estar descarregado, ela não conseguiu avisar a tempo. Mas questão de 20 ou 30 minutos depois, essa mãe chegou e viu a menina naquele estado. A partir daí, nós começamos a perceber que esse estado de preocupação constante, que alguma coisa ruim iria acontecer com a família dela, não foi apenas naquele momento na escola. Aquele momento na escola foi o momento que ela teve uma crise, que tornou visível aquilo que já estava na cabeça dela. Mas conforme o trabalho foi feito, conforme as observações foram sendo feitas, conforme a família foi prestando atenção, percebeu-se que esse estado de preocupação da menina era constante, era diário. Todos os dias e de uma forma muito intensa ela estava preocupada que alguma coisa poderia acontecer com ela ou com a família dela. Então, nesse caso, a gente começa a perceber que não era uma preocupação pontual. Era algo que estava na menina já há muito tempo, só que ninguém tinha percebido. Só foram perceber no momento que ela teve uma crise. E aí, então, essa criança, essa adolescente, na realidade, que ela era adolescente, ela começou a ser tratada, encaminhada para uma rede de suporte que incluía a escola, a família e também o atendimento clínico, porque nesse caso foi necessário medidas interventivas, porque ela já estava aí com uma ansiedade bastante de moderada para severa e precisava de uma intervenção mais específica. Mas talvez, e isso aí nós estamos fazendo conjecturas, se esses sinais dessa preocupação constante de que alguma coisa ruim poderia acontecer, se isso tivesse sido identificado talvez um pouco mais cedo pela escola, pela família, pelas instituições que acompanhavam essa menina, talvez ela não tivesse desenvolvido essa ansiedade, chegado num grau de moderada tão severo como ela chegou. Porque quanto mais cedo a gente identifica, melhores chances a gente tem de trabalhar e de evitar, talvez, tratamentos mais longos e mais profundos quando a gente trabalha com esses sintomas um pouquinho mais cedo. Então, essa ansiedade, a gente vai perceber que ela vai ser mais grave quando ela começa a atrapalhar o grau de funcionamento das crianças e dos adolescentes. A gente precisa lembrar e pensar ou saber, se você ainda não tem esse conhecimento, que existem tipos diferentes de ansiedade. Existe a ansiedade que ela é a emoção. Todos nós nos sentimos ansiosos em algum momento, mas existem algumas ansiedades que não fazem mal, porque elas são só emoção. Por exemplo, você diz para a criança que semana que vem ela vai num parque, quer dizer, se é que é possível ir no parque agora, né? Mas vamos pensar em alguma coisa assim, vai ter uma festinha aqui na casa, no nosso núcleo, só nós, vai ter um bolinho. A criança começa a ficar ansiosa, ela começa a querer saber, é hoje, é amanhã, é depois de amanhã? Então é uma ansiedade gostosa que faz a gente ter uma expectativa de esperar por alguma coisa que é boa. Isso é só uma emoção. O problema está quando essa ansiedade ela começa a antecipar problemas futuros. E aí deixa de ser apenas uma emoção e passa a ser um transtorno. Então existem alguns tipos de ansiedade que são caracterizadas como transtornos. Alguns deles são o transtorno de ansiedade generalizada, que como o nome diz, é uma ansiedade geral sobre a vida. Existe a ansiedade de separação. Existe o transtorno do pânico, que é um tipo de ansiedade que tem inclusive algumas crises. Nem toda crise de ansiedade é pânico e nem todo ataque de pânico é um transtorno de pânico. Só vai ser um transtorno dependendo do grau e da frequência. Ter um ataque não significa que a pessoa tem um transtorno.
Ter um episódio de uma crise de ansiedade não significa que tem um transtorno de ansiedade. O que vai caracterizar é grau e frequência. Gravem isso, grau e frequência dos sintomas, dos sinais que as crianças e os adolescentes emitem é que vão dizer para nós se isso já está caracterizado como um transtorno. Existe também o transtorno obsessivo-compulsivo. Não é problema só de adulto. O transtorno obsessivo-compulsivo, muitas vezes os sinais e os sintomas começam na infância e a gente não se dá conta disso. Existe também o transtorno do estresse pós-traumático, TEPT. Todos esses aí têm as siglas, né? O transtorno de ansiedade generalizada é o TAG. O transtorno de ansiedade de separação é o TAS. O transtorno do pânico é o TP. Transtorno obsessivo-compulsivo é o TOC. O transtorno de estresse pós-traumático é o TEPT. Então, quando você ouvir falar dessas siglas, são esses transtornos que estão ligados com as questões de ansiedade. Hoje, o Manual de Doenças Mentais, né, o Manual Estatístico de Doenças Mentais, ele já classifica isso como categorias diferentes, mas todos eles têm um viés de ansiedade por trás. Existe também a agorafobia e existem as fobias específicas. Como saber a diferença entre eles? Eu coloquei para vocês no PowerPoint um quadro. E nesse quadro eu coloquei os tipos de preocupação que as crianças e os adolescentes podem verbalizar, exemplos de alguns pensamentos que podem ser ditos pelas crianças ou pelos adolescentes, o que a criança ou o adolescente evita fazer e qual é o transtorno que pode estar associado. Então eu não vou falar de todos eles, porque senão o nosso vídeo não permite, a gente não tem um tempo assim tão longo para poder falar, mas eu vou exemplificar. Então vamos pensar assim, quando o tipo de preocupação é ser avaliado pelos outros, uma humilhação em público, ser rejeitado, esse é um tipo de preocupação que de repente pode estar presente entre os adolescentes ou entre as crianças. Exemplos de pensamento que esses tipos de preocupação podem gerar. Eles vão perceber que eu estou nervoso, as minhas mãos vão tremer e eu não vou conseguir falar, vai me dar um branco e eu vou esquecer tudo. É um tipo de pensamento que pode vir associado com essa preocupação de ser avaliado, de ser humilhado, de ser rejeitado. O que essa criança e esse adolescente vai evitar fazer? Vai evitar falar em público, vai evitar conhecer gente nova, vai evitar estar em ambientes onde vai precisar falar. Que tipo de ansiedade pode estar relacionada? Ansiedade social. Então, quer dizer que toda criança que tem esse pensamento tem ansiedade social? Claro que não, a gente vai precisar avaliar. Mas a gente está conhecendo os sintomas, os sinais e os sintomas, para perceber se esse sinal e esse sintoma está ligado a uma ansiedade, mas a gente vai precisar investigar. É mais ou menos como uma febre. Como é que a gente sabe que a criança está com febre? A gente vai lá, coloca um termômetro debaixo do braço ou dentro da boca, né? E aí a gente vai observar, bom, tá com febre, essa febre é alta, a febre é baixa, é febre. Mas o que essa febre significa? O que ela está indicando? Vai precisar investigar. Com relação aos transtornos mentais e aos adoecimentos psíquicos, a gente às vezes não tem termômetros, mas a gente tem sinais e sintomas do pensamento, do comportamento e dos sentimentos que vão nos dizer o que esses sintomas estão dizendo. Vamos ver um outro exemplo. Quando a preocupação, o tipo de preocupação é deixar de fazer alguma coisa por achar que está infectado, porque está sujo, porque está contaminado. Isso tirando o coronavírus, tá? Além do coronavírus. Preocupações de que pode cometer erros, preocupações de que pode pensar e sentir coisas e essas coisas vão acontecer. Então, esses tipos de preocupação podem gerar pensamentos do tipo: não tranquei a porta. Não, eu tenho germes nas minhas mãos, preciso lavar a mão 10 vezes. Gente, veja bem, tirando a questão do coronavírus, que é uma questão pontual de uma questão sanitária. É quando há uma preocupação exacerbada que tudo e todos vai trazer contaminação. Se pensar em algo violento, talvez eu possa agir de forma violenta. É quando esses pensamentos são persistentes. O que essa criança e esse adolescente vai evitar fazer? Vai repetir ações várias vezes, vai ficar verificando repetidamente as coisas, vou verificar 10 vezes se eu tranquei a porta, eu vou prestar atenção 50 vezes se eu fechei a geladeira, não vou tocar em certas coisas, eu vou evitar situações ou pessoas que desencadeiam pensamentos ou sentimentos indesejáveis.
Que tipo de ansiedade esses tipos de pensamentos, essas preocupações estão relacionadas? Com o transtorno obsessivo compulsivo. Então, lá no quadro, a gente tem vários tipos de ansiedade e aí você vai perceber como que elas podem se diferenciar e você vai poder observar as verbalizações da sua criança, dos seus adolescentes e também os comportamentos que eles podem estar tendo. No transtorno de ansiedade generalizada, que é a mais comum, a ansiedade ela é flutuante, ou seja, são observados tremores persistentes e realistas que são caracterizados por preocupações desproporcionais, excessivas, expectativas diversas acerca de diversas situações ou atividades ocorrendo na maioria dos dias. Então é preocupação com tudo o tempo todo. Isso já caracteriza uma ansiedade mais generalizada e não uma ansiedade específica como essa que eu coloquei para vocês. Na ansiedade generalizada podem ocorrer sintomas físicos. Por exemplo, tensão muscular, inquietação, dificuldade de concentração, perturbação do sono. Tem algumas crianças ou alguns adolescentes que começam a ter perturbações físicas ao ponto de precisar ser levado no médico. Um garoto, um filho de pastor até há pouco tempo atrás, ele começou a se queixar de dor de cabeça. E aí ele começava a se queixar de dor de cabeça, a mãe levou no neurologista, levou no pediatra, levou um monte de médico, não tinha nada na cabeça. Mas esse menino o tempo todo queixava de dor de cabeça. E aí quando se esgotou todas as possibilidades físicas, começou a se perguntar se ele tinha alguma questão a mais que não se estava enxergando. E aí começou a se prestar atenção que as dores de cabeça dele estavam sempre relacionadas a período de provas. Então, toda vez que ele entrava no período de provas, ele tinha dor de cabeça. E a dor de cabeça dele era tão intensa que precisava ser medicado. Mas ele não tinha nada físico. Era uma dor de cabeça gerada por uma ansiedade que vinha antes da prova. Junto a essa ansiedade, ele tinha dor de ouvido. Um dia ele apareceu com uma dor de ouvido horrorosa. E aí a família toda ficou preocupada, levaram num otorrino, fizeram exame, fizeram lavagem de ouvido. Nesse menino não tinha nada, mas esse menino ficou com aquela coisa, ficou uma semana reclamando de dor de ouvido, chorando de dor de ouvido. E aí é chamado então a um outro tipo de atendimento, chama o psicólogo, que ele já estava em atendimento psicoterapêutico, por conta dessas preocupações excessivas que ele trazia. E aí descobriu-se então, no processo de atendimento dele, que ele tinha visto um vídeo no YouTube onde um rapaz colocava um inseto, tinha entrado um inseto, uma história assim, que tinha entrado um inseto no ouvido e esse rapaz sentia muita dor e tinha lá, né, o filme no YouTube, o vídeo no YouTube, mostrando, tirando esse inseto do ouvido desse rapaz. E a criança, então, internalizou que na cabeça, no ouvido dele, poderia ter entrado um mosquito, uma barata, uma mosca, algum inseto, e que por isso o ouvido dele estava doendo. Então, era uma preocupação tão real para ele que um inseto entrando no ouvido enquanto ele está dormindo geraria dor, que ele realmente sentia dor de ouvido. Mas, na realidade, ele não estava com nenhum inseto no ouvido, apesar da dor ser real. Então, a gente precisa prestar atenção em dores muito persistentes. Tem que descartar, evidentemente, os sinais clínicos, tem que fazer investigação clínica, fazer exames e descartar as possibilidades clínicas para poder, então, perceber se aquilo ali é um diagnóstico, é uma questão emocional. A gente também não pode baratear as coisas e dizer, esse menino está com ansiedade. Não, não pode ser assim. Precisa fazer uma investigação e a queixa da criança precisa ser considerada. Tanto na questão clínica, né, de exames laboratoriais, da questão biológica, mas descartou tudo isso, então precisa prestar atenção se esses sintomas físicos que a criança realmente está sentindo têm alguma questão emocional. Por isso que às vezes é difícil a gente chegar num consenso de identificar se aquilo que a criança e o adolescente está sentindo é uma questão física, é uma questão emocional ou é o somatório das duas coisas. A igreja e a família precisam estar atentas nisso. Para o diagnóstico de crianças e adolescentes, a gente precisa ter alguns sinais e sintomas bastante específicos para a gente poder caracterizar uma ansiedade generalizada. Na criança e nos adolescentes, a ansiedade ela vai ter múltiplas manifestações que vão descrever uma fenomenologia bastante complexa que vai diferir de uma pessoa para outra de acordo com as características e histórias pessoais
dificultando em algumas situações a identificação. Então é um desafio, e é mesmo. Por isso, a criança ela precisa de uma rede de apoio. Os adolescentes eles precisam estar cercados de pessoas, de profissionais, de equipes, de pessoas que possam realmente ajudar a perceber e diferenciar o que é uma questão física, o que é uma questão emocional, o que é uma questão espiritual, o que é um somatório de tudo isso. A gente precisa, para trabalhar com criança e adolescente, a gente precisa de um apoio. Não dá para ser mãe e pai sozinho achando que você vai dar conta de tudo. É muito difícil ser pai e mãe, principalmente nos dias atuais. Então, para isso, a sua igreja está fazendo um momento como esse, um bate-papo, uma escola de paz, porque é difícil a gente dar conta de tudo. A gente precisa de apoio. Uma conversa como essa, e que bom seria se outras possibilidades vocês, como igreja, tiverem, de ter outros profissionais que possam conversar com você, ajudar você. Isso vai só contribuir para o desenvolvimento saudável das crianças e dos adolescentes. Isso não faz a gente menos crente, com menos fé. Pelo contrário, isso nos ajuda, nos dá suporte que mesmo cristãos, mesmo tementes ao Senhor, mesmo sabendo que Deus está acima da ciência, Ele coloca pessoas e profissionais que possam nos ajudar a cuidar da melhor forma possível das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Na maioria dos casos, existem 4 elementos que a gente precisa prestar atenção para caracterizar se aquele sinal, aquele sintoma que a criança e o adolescente está emitindo, caracteriza de fato uma ansiedade. A gente precisa observar o fator emocional. Então, o que vai envolver os fatores emocionais? Os sentimentos extremos de medo, de angústia, de desespero, de falta de segurança, de falta de bem-estar. Então, como a criança e o adolescente se sente? O segundo fator que a gente precisa observar para identificar se isso é uma ansiedade mesmo, quando há pensamentos de pessimismo, negatividade, ideias falsas de perigos, ruminações. Sabe o que é ruminação? É aquele pensamento que a gente fica martelando nele, que não vai embora. É meio tipo boi mesmo. O boi, quando come o capim, depois ele traz esse capim e fica mastigando. Então, esse termo tem sido usado pela psicologia para dizer que existem alguns pensamentos que ficam ali, ó, que a gente fica com eles o tempo todo e a gente não consegue digerir. Por isso é chamado de ruminação. Então, a gente precisa prestar atenção nesses tipos de pensamento de crianças e adolescentes. Coisas que não passam, fica ali na cabeça o tempo todo. O terceiro fator são os fatores físicos, talvez os mais difíceis, porque eles se confundem com as questões de adoecimentos mesmo das crianças. Por isso que a gente não pode só olhar para o fator físico e achar que é ansiedade. A gente precisa olhar todo o contexto. E tem algum sintoma físico? Cuida do sintoma físico. Procura um médico, procura um atendimento clínico para que você não tenha depois arrependimentos, porque não é só o fator físico. Mas no fator físico vai aparecer o quê? As tensões musculares, a agitação geral ou calma incomum, os extremos. Ou a criança é muito agitada ou ela é apática demais. Isso aí vai nos mostrar que alguma coisa está em desequilíbrio. Gestos de proteção, fica muito de braço cruzado, respiração acelerada, transpiração excessiva, roer unha, fica arrancando o cabelo, batendo pé, batendo mão, ficar sentado na cadeira, balançando o pé, isso quando é muito tempo. E também o comportamental, quando a evitação, fuga, não quer enfrentar algumas situações, recusa de assumir riscos, mesmo os mais leves, timidez, ações para se tornar invisível socialmente. Principalmente os adolescentes. Os adolescentes têm muito essa questão comportamental, de se tornar invisível socialmente. E agora então, com as redes sociais, isso é muito fácil, porque eu tenho dezenas de amigos nas redes, mas na vida pessoal eu não tenho nenhum. Então, na vida pessoal eu sou invisível, porque na rede eu posso ser quem eu quero ser, não quem eu sou de fato. Então, a gente precisa prestar atenção que isso aí pode mascarar uma ansiedade. A literatura científica ela tem identificado que os espaços institucionais eles são lugares muito adequados e privilegiados para a gente implementar ações de cuidado emocional das crianças. Na escola, políticas públicas de saúde. Infelizmente mesmo, a gente ainda não tem nas escolas e no nosso sistema educacional o investimento na saúde das crianças. Assim, a gente já tem tido alguns avanços, porque quem trabalha aí um pouco com a educação, com a área da educação, já deve ter ouvido falar
da Base Nacional Comum Curricular, e nessa Base Nacional trabalha-se não apenas o conhecimento intelectual, mas também trabalha-se e espera-se trabalhar o desenvolvimento socioemocional das crianças. Então já há iniciativas para que nas escolas a educação socioafetiva aconteça. E que bom isso, né? Meu projeto, por exemplo, de mestrado, estou aí em busca de escolas que queiram abrir as suas portas para um projeto aí de 10 semanas de investimento emocional nas crianças, emocional e social. Mas as iniciativas ainda são muito pequenas. Mas não é só a escola que tem essa função. Ela tem essa função porque é o lugar de socialização das crianças. Precisamos de pesquisadores que possam mostrar também que a igreja tem a sua função espiritual, sim, mas ela também tem a sua função de socialização. E se a igreja é um lugar de socialização das crianças, ela também é um fator, é um local onde os fatores de desenvolvimento, de proteção aos riscos ligados à saúde mental podem ocorrer. Por isso a gente está fazendo esse bate-papo aqui com pais, porque a igreja é esse espaço também de cuidado emocional e de interação social. E aí lá no nosso PowerPoint eu coloquei para vocês algumas informações de como que a igreja, a escola e os nossos espaços institucionais podem ajudar as crianças e os adolescentes a serem um suporte social para esse cuidado com os fatores de proteção às questões de ansiedade e de depressão. Mas aqui a gente está falando mais de ansiedade, né? Quais são as condutas que a gente pode ajudar? O que a gente pode ajudar muito é ensinando a criança e o adolescente o que é uma preocupação produtiva, o que é uma preocupação improdutiva. No nosso momento ao vivo, a gente vai fazer um exercício de círculo de controle. E nesse exercício, a gente vai identificar e aprender melhor o que é preocupação produtiva e o que é preocupação improdutiva. Isso vai nos ajudar como adultos, mas vai ajudar também as crianças e os adolescentes. Também vou dar alguns exercícios, algumas dicas de algumas atividades que a gente pode ajudar as crianças e os adolescentes, principalmente com respiração, atenção plena, que são exercícios simples que você não precisa ser psicólogo, não precisa ser terapeuta, para você usar com a sua criança, com seu adolescente, quando você perceber uma ansiedade, aí uns sintomas muito exacerbados. Se por acaso eu esquecer do círculo do controle dos exercícios, você me lembre, porque eu estou gravando esse vídeo num dia e a gente só vai ter o nosso bate-papo no outro. Então, se eu esquecer, você me lembre, mas a gente vai compartilhar isso no nosso momento ao vivo. Tá? E aí eu termino mostrando para vocês lá no PowerPoint as diferenças dos sinais na infância e na adolescência. Na infância, os principais sintomas de ansiedade: medo, insegurança, dor na barriga, ou quando a criança fala que está com um negócio na barriga, às vezes ela não sabe explicar. Tem crianças que já me disseram que estão sentindo borboleta na barriga ou bolinha na barriga. Isso é um sintoma de ansiedade. Náusea, quer dizer, enjoo, tontura, inquietação, agitação, suor nas mãos, suor nos pés, suor frio, dor de cabeça. Esses podem ser alguns sintomas principais da ansiedade na infância. Na adolescência, os sinais que tem na infância podem acontecer, mas além desses, na adolescência é comum uma preocupação excessiva, que pode ser uma preocupação sobre um assunto específico ou de assuntos variados, um receio ou uma evitação de interações sociais. Isolamento social em adolescente é sempre sintoma e a gente precisa identificar. Aí a gente só vai precisar identificar sintoma de quê? De ansiedade, de depressão, de alguns outros problemas comuns na adolescência. A fase da adolescência pressupõe grupo, turma, engajamento, relacionamento. Um adolescente isolado socialmente é um sintoma. E aí a gente precisa olhar, é uma febre? Né? Se a gente fosse falar de físico, né, seria uma febre. Mas é uma febre que está dizendo o quê? Uma dor de cabeça, é uma dor de garganta, é uma infecção? O que essa febre está dizendo? Então é a mesma coisa o isolamento na adolescência. Ele é um sintoma. Mas de que a gente vai precisar olhar e observar para poder identificar? Inquietação emocional na adolescência também é sinal de ansiedade. Eu termino o nosso PowerPoint falando de algumas atividades e materiais que vão nos ajudar. Então, já no nosso encontro virtual, a gente vai bater um papo, tá bom? Acho que é isso.
E aí a gente termina aqui, eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas se eu tiver esquecido de alguma coisa, dei uma pausa assim tentando lembrar. A gente vai conversar sobre isso no nosso momento ao vivo. Anota a sua pergunta, faz as suas observações para a gente conversar e eu vou mostrar para vocês algumas atividades, alguns materiais que podem ajudar pais e adolescentes nessa busca de cuidado e nesse enfrentamento desses sintomas que podem estar cada vez mais exacerbados nesse momento de pandemia. Não só no momento de pandemia, mas nesse momento ele tem sido aí um fator de risco a mais. E eu coloquei no final do nosso PowerPoint algumas referências. São poucas, eu não coloquei referências muitas, eu coloquei só aquelas que são as principais da nossa apresentação. Mas se você quiser, eu posso dar algumas sugestões de livros, de atividades que você pode adquirir para você, para leitura, para você saber um pouco mais como agir, como ajudar. E aí você tem algumas informações a mais e também no PowerPoint tem os meus contatos, caso você queira conversar. Acho que é isso. Vamos para o ao vivo para a gente bater um papo e conversar? Então a gente já se vê já já. Tchau, tchau. Amém. Muito obrigado, Jaqueline, por esse momento. Como a gente falou, esse tempo foi gravado anteriormente, essa palestra, e agora a Jaqueline vai estar ao vivo conosco no bate-papo. Assim que encerrar esse culto, vai ser aberta uma sala no Zoom para que você possa interagir, para que você possa colocar suas perguntas e ser esclarecido. Que seja um tempo abençoador para você, que você esteja aberto para receber aquilo que servirá de instrução para a sua vida, para a vida da sua família. Organize aí suas questões e apresente-as. Quem vai conduzir esse momento é a missionária Vanessa Americano, nossa ministra da Juventude. Ela vai conduzir, facilitar, e ela vai começar com um tempo também de intercessão. Estará orando para que esse momento de intercessão esteja mais apropriado com as notícias que nós temos hoje. É porque não fizemos isso no culto por ser um tempo gravado. Vanessa, que Deus te abençoe na condução. Espero que você tenha o apoio aí do André, do Gabriel, para a questão da sala, assim como a gente planejou. Que Deus os abençoe. Missionária Jaqueline da Hora já deve estar aí entrando na sala para estar conosco. Seja bem-vinda também mais uma vez. Que seja um tempo abençoador para todos vocês, queridos.